Boa noite, amada igreja, paz seja convosco, amém? Glória a Jesus. Irmãos, eu vou ensinar uma coisa para você hoje. Quando nós estamos em menos na igreja, é maravilhoso, porque nós temos a oportunidade de dar adoração maior para Deus, que nós temos que suprir quem não veio, amém? Isso, alguns já entenderam. Glória a Deus. Então aquele irmãozinho que sempre dá glória e não veio hoje, você tem que substituir ele. Glória a Deus. Pega a tua palavra, eu te convido, Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Irmãos, é tão bom sentir a presença de Deus. Porque quando não sentimos, ainda assim precisamos adorar. Ainda quando não vem as lágrimas, não vem um arrepio, não vem uma paz assim extraordinária, nós continuamos crendo nele. Eu continuo adorando a ele. Porque como eu me sinto não muda quem Deus é. Como eu estou me sentindo não muda as promessas que ele já fez e que ele vai fazer para a minha vida. Como eu estou me sentindo, e Deus está falando isso aqui porque eu sei que tem gente que tem passado dias difíceis. Eu quero dizer para você, não muda o plano que ele tem na tua vida. Você recebe? Então pega essa aí já de começo, amém? Atos capítulo 9, do versículo 15 ao 18. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas como escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Amém, meus amados irmãos? Hoje eu gostaria de meditar nesse texto. E eu fiz questão que o Pitor orasse por mim aqui. Que o Pitor faz parte da minha vida em várias áreas, mas principalmente espiritual, desde o início. Desde quando eu não conhecia Cristo. E até hoje, eu glorifico a Deus pela vida dele. E passei vários processos de lá até aqui. Talvez você que não me conhece antes da comunidade, irmãos. Eu já servi a Jesus há 20 anos, antes de chegar aqui. E esses 4, 5 anos que eu estou aqui, cresci muito e estou sendo muito abençoado. Mas é um processo longo. E hoje eu queria falar sobre isso, sobre quando nós nos convertemos e o processo que se segue. Eu já falei algumas coisas a respeito, mas hoje eu gostaria de focar só nisso. O texto bíblico fala a respeito do apóstolo Paulo, né? E o apóstolo Paulo tem uma história muito interessante, irmãos, e que nos ensina coisas preciosas. O apóstolo Paulo foi criado, irmãos, aos pés de Gamaliel, um homem poderoso, conhecedor da lei. E ele se tornou fariseu, e ele cresceu um homem com cidadania romana. O Paulo era um homem muito inteligente, de um cargo muito importante, e com grande autoridade na religião da época. O Paulo nas igrejas dos dias de hoje, irmãos, dava um altar para ele facinho. Só com o currículo que ele tinha. Porque o homem era muito entendido, era muito profundo, muito conhecedor.
O grande problema é que com todo esse currículo, com toda essa carga e com todo esse entendimento e essa autoridade, ele ainda não tinha tido um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Ainda não havia tido uma experiência onde Jesus tocasse a vida dele de verdade. E hoje eu queria falar sobre isso. Hoje eu quero, nessa palavra, ministrar conforme o Espírito Santo tem me dado. E que nós precisamos entender a respeito de como Paulo chegou nisso e como o Senhor trabalhou na vida dele. Ele está ali cresceu nisso, aprendendo isso, e ele aprendeu no seu discipulado com Gamaliel, e cresceu de tal maneira que ele entendeu que perseguir cristãos era fazer a vontade de Deus. A religião na qual ele cresceu ensinava que o cristianismo era algo ruim, e que todas as pessoas que decidiram andar com Jesus eram pessoas que mereciam ser presas, que precisavam ser condenadas. E o apóstolo, até então não era apóstolo, Paulo, ele achava que era um favor que ele fazia para Deus e para a sociedade eliminar os cristãos da face da terra. Ah, como era mal? Ele não era mal, irmãos. Ele fazia o que ele estava achando que estava certo. Na cabeça dele, na escola que ele foi ensinado, no convívio que ele teve, na cultura que ele cresceu e aprendeu e ouviu, ele aprendeu isso. E não havia nele uma má intenção, havia uma boa intenção em fazer a vontade de Deus. Só que um dia, ele indo até Damasco, com cartas, com autorizações, para aprender, para acabar com os cristãos, acontece a história que nós já conhecemos. Quando eles estão indo, ele e os parceiros dele, uma grande luz, um esplendor aparece, e a Bíblia diz que ele cai por terra. E ele começa ali um diálogo com o Senhor Jesus. E ele entende que aquela luz é algo extraordinário, que é o Senhor, e ele pergunta: quem é esse Senhor? E do meio daquela luz sai uma voz, e diz o seguinte para ele: Saulo, Saulo, eu sou a Jesus a quem você tem perseguido. E ali ele tem um real encontro com o Senhor. E tudo isso que eu falei dele até aqui agora cai por terra. Porque agora começa uma nova história na vida desse homem. Agora começa um projeto que ele mesmo depois vai falar sobre novo nascimento, sobre ser uma nova pessoa, sobre ser um ser espiritual e não mais carnal. E é aqui que começa o processo de Paulo na conversão. E a Bíblia diz que ele fica cego. E ele é conduzido até um lugar, e Deus manda lá um homem chamado Ananias, onde nós lemos o texto. E Ananias vai até Saulo meio com medo. E quando Deus chama ele, ele fala: Senhor, mas esse cara aí persegue cristão, mata cristão, o que eu vou fazer lá? E aí Deus fala isso que nós lemos: vai, porque eu tenho um plano na vida desse homem. E eu mesmo, a Bíblia está dizendo, Deus falando, eu mesmo vou ensinar ele quanto ele precisa sofrer por causa do meu nome. E Deus já estava falando a respeito do chamado na vida de Saulo. E aí o Ananias vai até Saulo. Depois de 3 dias em jejum, ele ora pelo Saulo, e Saulo volta a enxergar. E aqui que eu queria te contar uma coisa. Pelo menos 3 anos da conversão de Paulo até a primeira viagem missionária dele. Alguns estudiosos dizem que foram 10 anos. Ele passou por um processo. Quando a gente lê a Bíblia, parece que Paulo se converteu hoje e amanhã já estava pregando a palavra. Não parece assim, irmãos? Eu estou falando isso porque eu li muitas vezes Atos dos Apóstolos e parecia isso. Não, o cara se converteu, o outro olhou, voltou a enxergar, agora já vai para Jerusalém e já vai ganhar almas para Jesus. Mas não foi bem assim. Existe um processo, existe um trabalhar de Deus, existe um tempo de Deus para todas as coisas. E do dia em que nós aceitamos Jesus, até se tornarmos testemunhas, como o Pitô pregou aqui esses dias, existe um processo que às vezes é longo. Não é 1, não é 2, não é 3, leva 10 anos ou mais.
para formar alguém maduro na fé. Então não posso pregar com 1 ano, 2, pode? Pode até expulsar demônio, irmãos. Mas maturidade só vem com tempo vivido, e vivido na presença de Deus. Maturidade, irmãos, só vem com tempo vivido, e tempo vivido com humildade na presença de Deus. Porque quem não é humilde não aprende nem 50 anos, irmãos. Eu conheço gente velha de evangelho que não aprendeu a perdoar ainda. Irmãos, e quem não perdoa não tem perdão para ela, é o que diz a Bíblia. De que parte do processo eu estou? Nós fomos ensinados, quando eu digo nós, essa geração, que para mudar a história de uma pessoa, ela precisa aceitar Jesus. E as pessoas acabam entendendo que é assim. E não é assim, nunca foi assim e nunca vai ser assim. Quando nós damos um passo para aceitar Cristo, acontecem coisas extraordinárias. Qual que é a primeira coisa? O céu me recebe. Eu sou um salvo. Se eu aceitar Jesus e morrer dali 1 segundo, 2, eu estou salvo. Outra coisa que acontece quando eu recebo Jesus, o Espírito Santo vem morar na minha vida. É maravilhoso. Quando eu recebo Jesus aqui, irmãos, eu recebo uma nova vida em Cristo Jesus. E é tudo isso, e mais coisas, irmãos. E acontece muito mais coisas. Só que não acontece só isso. A salvação que eu recebo na hora vai ter que ser defendida na oração, no jejum, na santidade, no compromisso, na minha aliança com Deus. Não é uma vez salvo, sempre salvo. Ali é o começo de um processo. E muitos já se perderam nesse processo. Amém? Muitos não entendem que estão passando por um processo. O Senhor Jesus, irmãos, após ser batizado, ele foi para uma vida de vitória. Para onde que ele foi? Foi para o deserto. Mas foi ser cuidado pelos anjos? Não, irmãos. Foi servido pelo Satanás. Foi lá oferecer pratinho sujo dele, imundo. Então não existe uma vida de vitória instantânea quando decidimos servir a Deus. Mas existe um processo. O Paulo reconheceu que era Jesus naquela luz. Mas o próprio Jesus permitiu que ele ficasse cego para ele reconhecer que ele precisava passar por um processo. E a primeira coisa era, ele precisava se despir, guarde isso, do passado dele. E eu vou falar algumas coisinhas aqui hoje, que desde que nós aceitamos Jesus, nós precisamos tratar na nossa vida. Nós precisamos resolver. E a primeira coisa é o passado. Por quê, Tiago, se Deus já esqueceu? Deus já esqueceu, mas nós não esquecemos o passado. O diabo não esquece o teu passado. É estratégia dele lançar o passado do crente na cara dele para dizer, ó, você ainda é um bêbado, você ainda é um viciado, você ainda é um mentiroso, você ainda é um prostituto, você ainda faz isso, você ainda é um desobediente, você ainda é um vagabundo. E sabe, ele fica com essas coisas. Então, a Bíblia diz que Deus já lançou os meus pecados no mar do esquecimento. Ele não se lembra mais. Mas o diabo vai tentar te lembrar. E eu preciso resolver o meu passado. O apóstolo Paulo, irmãos, primeiro registro da Bíblia, eu queria que os diáconos que estão aí escutassem isso que eu vou dizer. É muito bonito, né, irmão, o diaconato. Eu acho lindo. E tem gente que não respeita quando, né, tem alguém lá te ajudando no estacionamento. Mas escuta isso. A instituição dos diáconos acontece no capítulo 6 de Atos. E no 7, o que acontece, irmãos? Já temos um mártir. Lá no versículo 54. Um diácono chamado Estevão prega a palavra e as pessoas odeiam ele e apedrejam ele. E antes de morrer, ele diz para Deus perdoar aquelas pessoas. Eu dava um glória se fosse você. Então respeita o diácono. Respeita esse servo do Senhor. Se não fosse importante, não estava sendo martirizado e sendo lembrado até os dias de hoje. E as pessoas que mataram Estevão, elas tiravam a roupa para dar uma pedrada, irmãos. Era para se preparar para fazer desgraça mesmo.
E elas colocavam aos pés do Paulo, do Saulo. E a Bíblia diz que ele consentia com aquilo. Ele concordava. E ele era apenas um jovem ainda. E com certeza ele se alegrava, de certo? Ele dava um glória lá, né? Porque ele achava que era a vontade de Deus matar os cristãos. E como eram os mais velhos, ele ficava só na torcida, segurando as roupas. E quando ele se converte, com certeza, eu fico pensando os dias de Paulo. Pense comigo. Ele pensando que ele consentiu na morte de um irmão em Cristo. Ele consentiu na morte de um pregador do Evangelho quando ele era jovem. De certa forma, ele tinha responsabilidade sobre o sangue de Estevão. É pesado isso ou não é, irmãos? E o apóstolo Paulo teve que lidar com isso na sua conversão. Ele teve que lidar com isso. Porque os mesmos discípulos que agora iam discipular ele, eram amigos de Estevão, talvez parentes, parceiros de ministério. Talvez fizeram um culto com Estevão, estavam juntos no dia do Pentecoste. Eu não sei, a Bíblia não diz, mas era da mesma região, mesmo povo. E agora ele tem que lidar com esse passado tenebroso. Foi perdoado? Foi, mas matou, mas concordou. E talvez isso trouxe peso, talvez levou 10 anos, porque essas feridas tinham que ser tratadas. Para que você e eu hoje aprender que mesmo se convertendo, as feridas precisam ser tratadas. Mesmo recebendo Jesus, mesmo descendo as águas, mesmo sendo cheio do Espírito Santo, eu não posso ignorar os ardis do inimigo, das culpas que ele lança e das coisas que ele tenta introduzir na minha vida para fazer eu desistir da caminhada, para mim desistir do processo. Amém? Aprenda isso. Primeira coisa, irmãos, é se despir do nosso passado. Se esse passado te atrapalha, e eu vou repetir uma coisa que eu já preguei várias vezes aqui. Tem gente que põe culpa no passado para justificar os erros de hoje. Eu sou assim porque meu pai me criou assim. Mentira, você é assim porque você não quer mudar. Você precisa ao menos lutar para ser diferente. Ah, mas eu sou assim porque eu fui rejeitado. Legal, se você sabe que você foi rejeitado, então você precisa olhar diante de Jesus e consertar isso. Porque você já é livre em Cristo. Você só precisa tomar posse disso. Não use isso de muleta para continuar tratando as pessoas mal e produzir maus frutos nessa terra. Não faça isso. Ah, mas eu fui traído e agora não consigo confiar na mulher que eu tenho hoje ou no marido. Não, irmãos, relacionamento é um negócio complicado. Não traga frutos de um relacionamento do passado para a tua família hoje. Não traga, irmãos, não traga coisas que deram errado para justificar os erros de hoje. Não, isso é normal porque você passou isso. A psicologia é boa, irmãos, mas ela peca muito nessas coisas. Ela abre 1 milhão de portas para dizer, você pode continuar sendo assim porque você teve um problema lá atrás dessa forma. Para o inferno com esse tipo de filosofia e pensamento. Em Cristo nós somos livres e precisamos tomar posse disso. Em Cristo, irmãos, nós somos curados e precisamos tomar posse disso. Mas eu não consigo, então Jesus não é suficiente na tua vida. Ou Ele está tratando você. Ah, pastor, você é contra a psicologia? Não, eu não falei isso. Irmãos, até a teologia é ruim se for mal usada. E é uma coisa boa. Então, cuidado. Ah, então não pode psicólogo? Pode, precisando vai. Mas se o psicólogo falar e justificar e dizer que você pode continuar numa vida pecaminosa, claro que ele não vai falar com esses termos. Não, você vai ser assim até a morte, porque por causa do cachorrinho que o carro matou quando você estava atravessando a rua, e você nunca mais perdoa aquele motorista, e hoje você não perdoa os outros por causa disso. É umas coisas assim, irmãos. Parece piada, mas escuta-se isso em consultórios de gente que não tem nada na cabeça. E o crente, irmãos, não pode se apoiar nessas coisas. Preciso me apoiar na palavra de Deus. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. A segunda coisa, irmãos, que nós precisamos nos despir é das coisas que eu criei para mim,
Que tem coisas que eu mesmo criei. E o apóstolo Paulo, ele decidiu. A Bíblia não diz que o Gamaliel perseguia pessoas, que ele matava pessoas. Diz que era um doutor da lei. Mas ele decidiu, por força dele, fazer as coisas do jeito errado. E agora ele teve que se arrepender. Foi necessário encontrar com o Senhor. E eu acredito que todos já tiveram um encontro com o Senhor. Eu não estou falando de ir para o encontro com Deus lá no final de semana e passar lá, que é maravilhoso também. Mas eu falo de encontrar Jesus. Se Jesus falar com a gente, nos dar a salvação e dizer: agora eu mudo a tua história. E esse é o processo que o Paulo está passando agora. E ele tem que encarar, e ele tem que reparar algumas coisas para ser o homem que Deus quer que ele seja. E eu vejo muita gente relutando isso hoje, anos de crente, e não entendeu o seu posicionamento ainda. Ainda está se amarrando em coisas. Não respeita o discipulado. Não respeita os ensinamentos que vêm. Irmãos, às vezes um simples ensinamento sobre dar dízimo, tem gente que rejeita e não aceita. Às vezes um simples ensinamento de dizer para o cara: você precisa tratar a tua esposa com mais respeito, com mais carinho, você precisa ajudar ela. Não aceita. Às vezes a gente passa uma orientação simples e a pessoa não obedece. Às vezes, irmãos, abrimos a Bíblia e falamos a palavra e a pessoa não se importa. Com certeza vai continuar um bebezão espiritual para sempre. O que faz uma casa forte, o que faz uma casa bem estruturada na rocha, é obediência à palavra de Deus. O caminho, irmãos, ele é muito simples. Ele não é fácil, mas é simples de entender o que precisa ser feito. A Bíblia está aí. Se tem alguém sem Bíblia, vem depois conversar com a gente. Vamos arrumar uma Bíblia para você. Mas o segredo, desde o início, desde o Gênesis, é obedecer a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, antes de apóstolo, ele era um homem muito conhecedor da Bíblia, mas não tinha a revelação do Cristo. E agora, para ele virar um servo do Senhor, para passar de perseguidor para perseguido e para missionário, ele vai ter que passar por um processo que dura anos. Então, qual é o processo que está passando hoje? Qual é a área que de tempo em tempo você para nela e você fala: daqui eu não consigo, daqui não vai, daqui eu estou travado? Tem uma área assim na tua vida? Respeite o tratamento do Senhor. É como as pessoas, se você vai passar por câncer e o médico diz: o tratamento é esse. Ou ela tem muita fé e fala: não vou passar porque o meu Jesus já me falou que vai me curar. Ou ela vai sujeitar o tratamento. E mesmo quem tem fé, irmãos, precisa fazer o tratamento. Escuta o que eu estou te dizendo. Sabe por quê? Vou explicar para você, que tem gente que não entende. Fala: você não tem fé. Irmãos, eu tenho fé para ser curado do câncer? Tenho. Ou de outras doenças? Tenho. Mas e se Deus vai usar o médico? Ele pode usar. E às vezes não cura. Às vezes a morte de alguém é para fazer a família se mexer, acordar. Às vezes a morte vem para despertar alguém. Nossa, Tiago, Deus é assim. Não se trata de Deus, se trata de nós. Se trata de como estamos vivendo. Você quer ver um exemplo claro? A família pode estar dividida que for. Entrou uma enfermidade, todo mundo se junta. Né? A minha esposa tem parente lá em Campina Grande. Cada vez que morre alguém, irmão, junta toda a família e sai 1001 promessa. Vamos se juntar, porque só se vemos no velório e não sei o quê. E quando vê, só no próximo velório de novo. Mas, Tiago, está certo isso, irmãos? Deus, ele faz as coisas do jeito dele. Se nós fizéssemos do jeito correto, talvez não precisasse acontecer coisas ruins. Se nós respeitássemos, talvez se o Saulo tivesse entendido a palavra e o Cristo lá antes, talvez ele não precisasse ficar cego, talvez não precisasse ficar 10 anos esperando pelo momento da sua chamada. Então aceite os processos. Não rejeite quando vir o dia mau. Você está sendo
provado, você está sendo testado, e Deus quer te aprovar, Deus quer levar você para um patamar maior. Você crê nisso? Amém, Jesus. A prova, irmãos, que é importante o discipulado, e aqui vai 2 ensinamentos. Para você que acha que não faz nada e que não sabe nada, tem gente que diz, mas eu não tenho dom disso, eu não tenho dom daquilo. Qual que era o dom de Ananias, irmãos? Fala para mim. Eu não sei, irmãos, ele aparece só aqui e nunca mais vê ele. Você não vê mais. E também não sabe de onde ele veio. O apóstolo ele sabia até a tribo que ele era, o homem era fariseu, e era romano, e era judeu, e conhecia da lei, e fabricava tenda, o homem era empresário ainda, né? Mas o cara que vai discipular ele, irmãos, ninguém sabe. Ninguém sabe se era um discípulo, se era um pastor, se era um obreiro, se era um diácono da igreja. Porque Deus não precisa de títulos para usar alguém. E eu fico pensando às vezes, quem foi que ganhou o Billy Graham? Quem que ganhou aquele pastor lá da Coreia? Irmãos, você não precisa ser um grande missionário para ganhar 1 bilhão de alma. Talvez só precisa achar um Paulo para ganhar. Hã? Você só precisa pregar para alguém, e lá na frente o teu nome vai ser lembrado, lá na eternidade alguém vai dizer, ó, tá vendo esse monte de alma aqui, ó? É porque o Samuel ganhou um mendigo que ninguém dava valor. Dá um glória aí, irmão Samuel. Você está entendendo? Quem foi Ananias? Não sei, não interessa. Mas ele ganhou Paulo. E está tudo bem, está maravilhoso, fica sendo o galardão do homem. E Deus, eu imagino, irmãos, isso é um imaginar santo meu. Deus falou, Ananias, vai lá. Não, mas Ananias, vai lá, cara. Mas o homem mata. Vai lá, foi. Fez, voltou. Deus falou, pode se aposentar, vamos jubilar, você agora está tranquilo. Você ganhou Paulo, cara. Você ganhou o autor que vai escrever 13 epístolas, no qual a fé da base cristã, né, vai andar nisso. A igreja, até a volta de Jesus, vai andar nas cartas de Paulo. Esse homem vai fazer 3 viagens missionárias e vai arrebentar com o planeta a nível do evangelho, vai fazer coisas extraordinárias. Tá bom para você, irmãos, o ministério que nem o do Ananias? Foi, fez uma visita, orou, curou, foi embora e está abençoado. E às vezes você está sofrendo, e Senhor, o que é para mim fazer? Pai, quando o Senhor vai colocar um anjo para me mostrar? Porque eu queria pregar para uma igreja cheia, porque eu queria cantar na internet e ter bilhões de seguidores. Cara, às vezes o cara que trabalha do teu lado vai fazer tudo isso, e quem vai ganhar o bônus é você. Você está entendendo isso ou não? Irmãos, o reino de Deus, ao mesmo tempo que ele é extraordinário, ele é simples. E agora o Paulo do currículo grande tem que se rebaixar para o Ananias e dizer, olha aí porque eu preciso ver. E o Ananias ora e dá a visão. Deus dá a visão para aquele homem. E agora os olhos dele são abertos. Isso para mim Deus fez de maneira profética. Para Paulo entender que até ali ele era um cego. Que até ali ele não entendia nada. Ele mesmo vai dizer depois nas suas cartas, eu considerei todas essas coisas como esterco. Para alcançar a glória de Cristo. Irmãos, Deus quer levantar você. Mas para isso, irmão, você precisa entrar no processo. Tem gente que está desviando do processo faz muito tempo. Tem gente que nem na célula vai, como é que vai ser discipulado? Tem gente que não obedece o líder que Deus colocou lá. De repente é o Ananias, irmãos. Mas por que eu não faço nada? Pare de se importar com o que você é. Deixa Deus fazer quem Ele sabe que você é. Ele é o fabricante, irmãos. Ele que colocou você nessa terra com um propósito. E o primeiro propósito é ser salvo. Tudo bem, se já aceitou a Jesus, já está salvo. É só cuidar da tua salvação agora. Mas Deus quer usar você de alguma forma. E Deus quer escrever a tua história de maneira diferente. Mas eu sou o menor da casa de meu pai. Para com isso, meu querido. Não é para você se exaltar, mas é para você entender que Deus tem um propósito na tua vida e não é pequeno. Não é pequeno. Irmãos, hoje aqui nós pregamos, tem dias que chega a 300 pessoas, né, pastora?
Mas eu já preguei para um, já dei uma aula de escola bíblica para uma pessoa. E fiz apelo, irmão. Ué, vai que está ali o novo John Wesley. Não sei. Né? Vai que é o anticristo. Eu quero me livrar disso. Não sei. Faça o teu melhor com aquilo que Deus pôr nas tuas mãos. O apóstolo Paulo aceitou o processo, passou os anos. Esses 10 anos, irmãos, são gente que estudou, tá? 3 anos está na Bíblia. Mas essas coisas que Deus não mostra, é para nós entender que para cada um é de uma forma. Ah, mas ninguém me vê na igreja, eu canto tão lindo no banheiro. Ninguém me vê, eu sou profeta. Eu tenho visão, irmãos, Jesus. Eu tenho visão, eu já vi anjo, eu já vi demônio, eu já vi isso, já vi aquilo, eu tenho um dom espiritual e ninguém vê. Deus está vendo. E a hora que Ele te levantar, irmãos, não importa se você estava brigando com o leão, com o urso lá na beira do mato, como foi Davi, na hora de te levantar, Ele vai levantar. E vai constituir você sobre o negócio que Ele tem para você. Não é do jeito que você imagina. Ah, eu me imagino lá no altar. Pare com isso. É o jeito que Deus quer. E se Ele quiser te pôr no altar da maior igreja do planeta, é Ele que vai colocar. Mas para chegar nos lugares que Deus quer, existe um processo. E se você ainda não está no discipulado, se você ainda não é fiel com uma escola bíblica, se você não é fiel com uma liderança, irmão, você precisa consertar essas coisas. Se você não ajeitou o teu passado, você precisa consertar isso hoje. Você precisa pelo menos começar a batalhar para consertar essas coisas. Jogar para trás e olhar para frente. O apóstolo Paulo disse isso. Olhando para o autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus. Mas eu não vejo chance. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. É simples assim, Tiago? É simples assim. Mas não é fácil entrar nesse caminho. Quando eu falei do Pitô no começo, irmãos, o Pitô foi a pessoa que me evangelizou lá no início. Mas houve um tempo que Deus permitiu que o Pitô saísse da igreja. E essa época eu sofri muito. Com meu pai na fé, a pessoa que me ensinou a andar na verdade. De repente me deixou sozinho. Acho que eu nunca falei isso para ele, não sei. Está sabendo agora. Mas eu não desisti do processo. Eu senti. Então, você vai sentir. Vai vir dor? Vai. Vai sofrer? Vai. Eu não vou nem abrir a Bíblia para falar daqueles que sofreram. Mas são processos que precisam acontecer. Jesus disse para Pedro, hoje você não entende o que está passando, mas lá na frente você vai entender. Se coloque em pé, eu quero orar por você. Em nome de Jesus. A coisa mais linda que aconteceu no Paulo não foi a visão. A coisa mais linda que aconteceu com o Paulo, irmãos, não foi a experiência com o Estevão. A coisa mais linda foi o cair de escamas. O Senhor hoje está tirando escamas dos nossos olhos para olhar para aquilo que está além.